O milionário foi confundido com um motorista, mas não disse nada e levou-a para casa. Olá a todos! Antes de começarmos a história de hoje, tenho um pequeno favor a pedir. Inscrevam-se e ativem o sino de notificações para não perderem os novos vídeos do nosso canal. É rápido e gratuito, e a melhor maneira de nos apoiar para que possamos trazer mais histórias dramáticas como esta. O vosso apoio significa muito para nós. Digam-nos de onde estão a assistir hoje. Deixem os vossos comentários abaixo. Muito obrigado! Agora vamos voltar ao nosso personagem principal. Era pouco depois das 21h30, quando Daniel Carter estava ao lado de um carro sedã preto de luxo estacionado silenciosamente na berma. As luzes da cidade refletiam na pintura polida. No entanto, Daniel não parecia o tipo de homem que chamaria a atenção. Ele usava um casaco escuro simples, sem logótipos ou relógios visíveis, e estava em pé com uma postura relaxada, quase invisível. Dentro do edifício atrás dele, as portas de vidro se abriram. Evelyn Moore saiu, seus saltos batendo ruidosamente contra o concreto. Ela parecia exausta. Seus ombros estavam tensos e ela segurava o telefone com força, como se tivesse acabado de terminar uma ligação indesejada. Ela não olhou para cima. Ela não diminuiu o passo. Ela caminhou direto em direção a Daniel. Finalmente, disse ela em tom seco. Estou atrasada. Leve-me para casa. Daniel não a corrigiu. Não lhe disse que aquele carro era dele. Não lhe disse que era dono da empresa cujo nome estava iluminado no topo do arranha-céus atrás deles. Não mencionou que o seu patrimônio líquido era avaliado em centenas de milhões de dólares. Em vez disso, ele simplesmente estendeu a mão, abriu a porta traseira do passageiro e deu um passo para o lado. Evelyn parou por meio segundo, apenas o tempo suficiente para registrar o gesto, depois deslizou para o banco de trás sem dizer mais nada. Ela tirou os sapatos de salto alto, encostou a cabeça na janela e começou a percorrer as mensagens, já em outro lugar. Daniel fechou a porta suavemente. Só então contornou o carro, abriu a porta do motorista e sentou-se ao volante. Ao afastar-se do passeio, a cidade passou por ele em faixas de luz branca e vermelha. O trânsito estava intenso, mas Daniel conduzia com suavidade e paciência, como se o tempo não o pressionasse da mesma forma que pressionava todas as outras pessoas. No espelho retrovisor, ele podia ver o reflexo de Evelyn. Os seus olhos estavam fechados agora. Os seus lábios estavam apertados, não por raiva, mas por exaustão. Isso não era arrogância. Era uma mulher que carregava um fardo muito pesado há muito tempo. Pega na autoestrada, disse ela de repente sem abrir os olhos. Não quero ficar presa no trânsito. Daniel acenou com a cabeça, mesmo que ela não pudesse ver. Sim, senhora, respondeu calmamente. A palavra soava estranha na sua boca, não porque ele estivesse ofendido, mas pela facilidade com que colocava as pessoas em categorias. Motorista, passageiro, poder, serviço. Evelyn abriu os olhos e olhou para ele no espelho. Estás calado, disse ela. A maioria dos motoristas fala demais. Daniel manteve os olhos na estrada. Eu escuto, disse ele simplesmente. Ela o observou por um momento, depois desviou o olhar. Lá fora, o horizonte se desvanecia em ruas mais escuras e bairros mais tranquilos. O tipo de lugar onde o barulho da cidade se suavizava e onde o peso do dia finalmente podia se acalmar. As mãos de Daniel repousavam firmemente no volante. Ele tomou uma decisão no momento em que ela o confundiu com um motorista. Naquela noite, ele não diria nada. O carro avançava firmemente pela autoestrada, o zumbido dos pneus contra o asfalto preenchendo o silêncio. As luzes da rua passavam acima deles em intervalos regulares, projetando sombras breves no painel. Daniel manteve o foco à frente, as mãos firmes no volante e a postura inalterada. No banco de trás, Evelyn mexeu-se ligeiramente e soltou um suspiro silencioso. Dia longo, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Daniel não respondeu imediatamente. Ele tinha aprendido que o silêncio muitas vezes provocava mais honestidade do que as perguntas jamais poderiam. Após um momento, ela continuou. Reuniões a tarde toda, pessoas falando em círculos. Todos querem algo e ninguém ouve. Ela balançou a cabeça levemente. Juro que se ouvir a palavra sinergia mais uma vez, posso enlouquecer. Daniel olhou para o espelho retrovisor. Os olhos dela estavam abertos agora, fixos na imagem desfocada da cidade fora da janela. Sim, senhora,
respondeu ele calmamente. Ela franziu ligeiramente a testa. Não precisa de me chamar assim. Ele acenou com a cabeça. Entendido. Seguiu-se outro período de silêncio. Desta vez foi mais pesado. Não era desconfortável, apenas intenso. Evelyn recostou a cabeça no encosto do banco e fechou os olhos novamente. Conduz bem, disse ela, suavemente, não como o último tipo. Obrigado, respondeu Daniel. Ela hesitou, depois acrescentou. A maioria dos motoristas que conheço conduz apressadamente, como se estivessem a tentar livrar-se de mim. Daniel fez uma breve pausa antes de falar. Algumas pessoas confundem velocidade com eficiência. Isso fez com que ela abrisse os olhos. Ela olhou para ele novamente no espelho. Desta vez, olhou realmente. A voz dele era calma e ponderada. Não o tom entediado e ensaiado que ela esperava. Disse ela baixinho. Isso é verdade. O carro saiu da autoestrada e virou para ruas mais tranquilas, ladeadas por árvores e casas antigas. O tipo de bairro onde a cidade parecia distante e quase gentil. Evelyn ajeitou o casaco e olhou para o telemóvel. A tela acendeu com uma chamada perdida. Ela suspirou e colocou o telemóvel virado para baixo no banco ao lado. Não vou ligar de volta, disse ela. Esta noite não. Daniel não perguntou quem era. Alguns quarteirões depois, um posto de gasolina apareceu à vista. O letreiro piscava levemente, os números dos preços brilhando em vermelho no escuro. Pode parar ali? Perguntou ela. Esqueci o meu carregador no escritório e o meu telemóvel está quase sem bateria. Daniel abrandou e entrou no posto sem hesitar. Estacionou perto da entrada e saiu do carro primeiro. Evelyn observou-o entrar pela janela. Ele movia-se com uma facilidade que não combinava com a imagem que ela tinha dele. Não havia pressa nem desleixo, apenas uma confiança tranquila. 1 minuto depois, ele voltou com um carregador e uma garrafa de água. Toma, disse ele, entregando-lhe os itens. Ela enfiou a mão na bolsa e franziu a testa. Não tenho dinheiro, disse ela. Presumo que a empresa... Começou ela, mas parou. Deixa pra lá. Daniel abanou a cabeça. Já está resolvido. Ela olhou para ele, surpreendida. Não precisavas de fazer isso. Eu sei, respondeu ele. Havia algo naquela resposta que a intrigava. Quando ele voltou para a estrada, Evelyn abriu a garrafa de água e tomou um pequeno gole. Os seus ombros relaxaram um pouco. Gostas deste trabalho? Perguntou ela de repente. Daniel pensou na pergunta. Depende do dia, sorriu levemente. Essa é a resposta mais honesta que ouvi em toda a semana. Eles dirigiram o resto do caminho num clima mais silencioso, não distante, apenas pensativo. Quando chegaram à rua dela, Daniel diminuiu a velocidade e parou em frente a uma casa moderna, com luzes brilhando calorosamente pelas janelas. Aqui está bom, disse ela, alcançando a maçaneta da porta. Então ela parou. Ei, disse Daniel, olhando para trás. Obrigada, disse ela. Não de forma brusca, não por hábito, mas sinceramente. De nada, respondeu ele. Ela saiu do carro e virou-se mais uma vez antes de fechar a porta. Pelo que vale, acrescentou ela. Não é o que eu esperava. Daniel encontrou o seu olhar com uma expressão indecifrável. Tu também não, disse ele. A porta fechou-se suavemente. Daniel esperou até que ela estivesse em segurança dentro de casa antes de se afastar. Enquanto o carro desaparecia na rua, Evelyn ficou parada na calçada por um momento, observando a estrada vazia. Ela não sabia que o motorista calado que ela havia dispensado durante toda a noite tinha acabado de começar a testar a coisa mais importante de todas. A manhã seguinte chegou silenciosamente, mas o dia de Daniel Carter já tinha começado muito antes de a cidade acordar completamente. Ele estava no seu escritório no 42º andar, com as mãos apoiadas levemente no vidro, enquanto observava o horizonte. Desta altura, as ruas abaixo pareciam organizadas e previsíveis, muito diferentes da forma como as pessoas se comportavam quando pensavam que ninguém importante as estava a observar. Atrás dele, a sua assistente esperava pacientemente. A sua primeira reunião é às 9, disse ela. Depois, havia a teleconferência do conselho às 11 horas, seguida do baile de caridade à noite. Daniel acenou com a cabeça. Cancele a teleconferência do conselho. Ela fez uma pausa. Senhor, quero ver uma coisa primeiro, disse ele. Remarque a reunião. Quando ela saiu, Daniel pegou o telemóvel. Abriu uma conversa que estava inativa há anos. Então, digitou uma única linha. Ainda está a conduzir?
A resposta veio quase imediatamente. Sempre. O que precisa? Daniel sorriu levemente. Naquela noite, Evelyn Moore saiu da sua casa vestindo um vestido preto justo e uma expressão cautelosa. O dia tinha sido implacável. E-mails, chamadas e problemas que pareciam ser sempre da sua responsabilidade. O mesmo sedã preto estava à espera na berma. Ela hesitou por meio segundo, depois caminhou até ele. Você outra vez, disse ela sem maldade. Estava à espera que fosse você. Daniel abriu a porta para ela, tal como tinha feito na noite anterior. Sim, senhora, respondeu ele. Ela revirou os olhos ligeiramente ao entrar. Eu disse para não me chamar assim, disse ela. Ele acenou com a cabeça, entendido. Quando o carro arrancou, ela olhou para ele pelo espelho retrovisor. Alguma vez se cansa de conduzir pessoas como eu? Perguntou ela. Daniel não respondeu imediatamente. Pessoas como eu? Ela encolheu os ombros, ocupadas, exigentes, provavelmente não muito agradáveis. Ele ponderou as suas palavras cuidadosamente. Todos têm algo que os pesa. Algumas pessoas apenas escondem melhor. Isso a deixou em silêncio. Eles conduziram em silêncio por alguns minutos antes de Evelyn falar novamente. A minha assistente demitiu-se hoje, disse ela de repente. Sem aviso prévio. Apenas enviou um e-mail e desapareceu. Isso é lamentável, respondeu Daniel. Ela disse que era impossível trabalhar para mim, continuou Evelyn. Dá para acreditar nisso? Daniel manteve os olhos na estrada. Ela explicou o motivo? Evelyn franziu a testa. Eu nunca ouvi, disse ela. As palavras ficaram no ar. Daniel não disse nada. O carro diminuiu a velocidade à medida que o trânsito ficava mais intenso perto do centro de eventos. Lá fora, pessoas em trajes formais dirigiam-se para a entrada. Risos e música ecoavam pelas portas abertas. Daniel parou no meio-fio. Vou esperar aqui, disse ele. Evelyn estendeu a mão para a porta, mas parou. Ela olhou para ele. Vais entrar? Perguntou ela, meio a brincar. Daniel abanou a cabeça. Não é o meu papel. Ela observou-o por um momento. Depois acenou com a cabeça e saiu. A noite passou mais rápido do que ela esperava. As conversas se misturavam. Os elogios pareciam vazios. Em algum momento entre os discursos e os aplausos, Evelyn se pegou a pensar no homem calado no carro. Evelyn se pegou a pensar no homem calado no carro. Quando ela finalmente voltou, seus sapatos de salto alto estavam na mão e seu sorriso havia desaparecido. Para casa, disse ela baixinho. A meio do caminho encontraram um carro parado na berma, com as luzes de emergência a piscar. Uma mulher estava ao lado dele, com o telefone encostado ao ouvido, parecendo em pânico. Evelyn suspirou. Não pares, vamos chegar atrasados. Daniel abrandou mesmo assim. Aquela mulher pode precisar de ajuda, disse ele. Tive um dia longo, respondeu Evelyn. Ela pode ligar para a assistência rodoviária. Daniel encostou. Saiu do carro antes que Evelyn pudesse dizer mais alguma coisa. Evelyn observou-o pela janela por um longo momento, enquanto ele falava com a mulher encalhada e depois ajudava a empurrar o carro dela para fora da estrada. Quando ele voltou, Evelyn não falou imediatamente. Pensei que estivesses com pressa, disse Daniel calmamente. Ela desviou o olhar. Eu estava. O resto da viagem foi silencioso, mas algo tinha mudado. Quando Daniel a deixou naquela noite, Evelyn não correu para dentro. Não precisavas de parar, disse ela. Daniel encontrou o seu olhar. Algumas coisas são mais importantes do que chegar a horas. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se estivesse a gravar a ideia na memória. Enquanto Daniel se afastava, já sabia a resposta à pergunta que se tinha feito. Mas ainda faltava um teste. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo inesperado. Daniel regressava todas as noites quase à mesma hora, com o sedã preto a aparecer na berma, como se pertencesse ali. Evelyn reparou nisso mais do que esperava. Não porque fosse impressionante, mas porque era consistente. Na quarta noite, ela saiu mais cedo do que o habitual. És pontual, disse ela sentando-se no banco de trás. A maioria das pessoas não é. Daniel fechou a porta e sentou-se ao volante. Os hábitos são importantes, respondeu ele. Ela observou-o pelo espelho retrovisor e depois desviou o olhar. Parece o meu pai, disse ela. Daniel não disse nada. Eles passaram por uma parte da cidade que Evelyn raramente via, com suas lojas antigas e pequenos restaurantes com cardápios escritos à mão colados nas janelas. Ela franziu ligeiramente a testa. Esta não é a rota habitual, disse ela. Há obras à frente, explicou Daniel. Será mais rápido. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça.
Tudo bem. Pararam num semáforo vermelho perto de uma loja de esquina. Um homem estava parado do lado de fora, segurando um cartaz de papelão. O seu casaco era fino. As suas mãos estavam vermelhas de frio. Evelyn mexeu-se no banco. Tranque as portas, disse ela automaticamente. Daniel não se mexeu. Ele não está a aproximar-se de nós, respondeu calmamente. Eu sei, respondeu ela. No entanto, Daniel olhou para o homem e depois voltou a olhar para a estrada. Não trancou as portas. O semáforo ficou verde e eles seguiram em frente. Alguns minutos depois, Evelyn voltou a falar, com uma voz mais baixa. Eu costumava ser voluntária, disse ela, antes de as coisas ficarem agitadas. Daniel acenou com a cabeça uma vez. O que mudou? O sucesso, respondeu ela, ou o que as pessoas chamam de sucesso. Chegaram a um pequeno café perto do rio. Evelyn inclinou-se para a frente de repente. Pare aqui, disse ela. Preciso de café. Daniel encostou. Lá dentro, o café era acolhedor e mal iluminado. Evelyn fez o pedido rapidamente. Depois percebeu que Daniel a tinha seguido. Não precisa de esperar lá dentro, disse ela. Não estou com pressa, respondeu ele. Ela observou-o, depois suspirou. Tudo bem, peça algo se quiser. Ele pediu um café simples e pagou antes que ela pudesse impedi-lo. Eu disse que não precisas. Eu sei, disse ele novamente. Sentaram-se numa pequena mesa perto da janela. Pela primeira vez estavam em pé de igualdade. Sem cadeira de rodas, sem espelho. Apenas duas pessoas. Nunca falas sobre ti, disse Evelyn, mexendo a sua chávena. Nem um pouco. Não há muito a dizer, respondeu Daniel. Duvido, disse ela. As pessoas que ouvem tão bem como tu, geralmente têm algo que não partilham. Daniel encontrou o seu olhar. E as pessoas que falam tanto como tu geralmente têm algo que estão a evitar. Ela congelou, depois riu baixinho. Isso é injustamente preciso. Lá fora, um homem segurando um cartaz de papelão passou pela janela. Evelyn observou-o, depois enfiou a mão na bolsa. Ela tirou uma nota e levantou-se. Volto já, disse ela. Daniel observou-a sair e entregar o dinheiro ao homem. Eles trocaram algumas palavras. Ela sorriu. Não o sorriso polido que usava em eventos, mas um sorriso genuíno. Quando voltou, sentou-se em silêncio. Não precisavas de fazer isso, disse Daniel gentilmente. Eu sei, respondeu ela, mas parecia errado não fazer. Terminaram o café em silêncio. De volta ao carro, Evelyn encostou a cabeça no encosto do banco. Sabe, disse ela, se alguma vez quiser um emprego melhor, posso recomendar-lhe. Está a desperdiçar o seu talento a conduzir. Daniel manteve os olhos na estrada. Agradeço, disse ele, mas ela insistiu. Mas gosto de ver as pessoas como elas são, respondeu ele. Ela sorriu levemente. É uma coisa estranha de se gostar. Quando chegaram à casa dela, Evelyn não abriu a porta imediatamente. Obrigada por esta noite, disse ela. Obrigada por me ouvir. De nada, respondeu Daniel. Enquanto ela entrava, ele permaneceu no carro, sentindo-se cada vez mais inquieto à medida que ela passava em cada teste. Ela estava a mudar, e em breve ele precisaria saber por quê. A noite seguinte trouxe chuva. Não era forte nem dramática, apenas o suficiente para escurecer o pavimento e suavizar as luzes da cidade, transformando-as em longos reflexos. Daniel chegou a horas, como sempre. Evelyn já estava à espera debaixo do toldo quando ele parou. Desta vez foi ela que abriu a porta. O trânsito está horrível, disse ela ao entrar. Todos se esquecem de como se conduz quando chove. Daniel sorriu levemente, mas não disse nada. Mal tinham percorrido 2 quarteirões quando o telemóvel dela tocou. Evelyn olhou para o ecrã e suspirou. É o meu irmão, disse ela. Devo atender. Ela atendeu, com a voz a ficar tensa quase imediatamente. Não, já te disse. Não posso resolver isto por ti. Não outra vez. Ela fez uma pausa, ouviu e depois abanou a cabeça. Isso não é justo. E tu sabes disso. Daniel manteve os olhos na estrada, mas reparou na forma como a mão dela apertava o telemóvel. Quando a chamada terminou, Evelyn olhou pela janela. A família pode ser exaustiva, disse ela baixinho. Sim, respondeu Daniel. Eles sabem onde pressionar. Chegaram a um restaurante no centro da cidade, onde Evelyn se encontraria com um cliente para um jantar tardio. Daniel parou na berma, mas antes que Evelyn pudesse sair, um manobrista aproximou-se do carro. Não pode estacionar aqui, disse o homem bruscamente, olhando para além de Daniel. Os motoristas precisam de seguir em frente. Evelyn franziu a testa. Ele está comigo.
O manobrista olhou para Daniel sem se impressionar. Senhora, estou apenas a fazer o meu trabalho. Ele também, respondeu Evelyn, agora com voz mais firme. Espere a sua vez. O manobrista hesitou, depois recuou sem dizer mais nada. Daniel abriu a porta para ela. Ela parou. Obrigada, disse ela claramente, sem suavidade. Eu vou esperar, respondeu Daniel. O jantar durou mais do que o esperado. Quando Evelyn voltou, parecia frustrada. Eles tentaram pressionar-me, disse ela assim que se sentou. Tentaram encurralar-me para que eu concordasse com termos que os beneficiavam. E concordou? Perguntou Daniel. Não, respondeu ela. Eu fui embora. Ela exalou lentamente. Foi bom. Assustador, mas bom. Enquanto dirigiam, a chuva aumentou. O trânsito ficou lento perto de uma zona de obras. Buzinas soavam. Os ânimos se exaltaram. De repente, um carro cortou a frente deles, forçando Daniel a travar bruscamente. O motorista se inclinou para fora da janela e gritou algo vulgar. Evelyn ficou tensa. Não entre na discussão, disse ela rapidamente. As pessoas são imprevisíveis. Daniel acenou com a cabeça. Ele esperou até que os outros carros se afastassem antes de seguir em frente novamente. Você lidou bem com isso, acrescentou ela. A maioria dos motoristas teria gritado de volta. O barulho raramente resolve alguma coisa, respondeu Daniel. Eles pararam num semáforo vermelho perto de um ponto de ônibus. Uma mulher estava ali segurando uma criança nos braços. Ambas estavam encharcadas e tremendo. O abrigo de ônibus estava cheio. Evelyn observou-as em silêncio. Tem um guarda-chuva? Perguntou de repente. Daniel abriu o porta-malas e entregou-lhe um. Sem dizer mais nada, Evelyn saiu do carro e atravessou a rua. Daniel observou, enquanto ela oferecia o guarda-chuva à mulher e colocava o próprio casaco sobre os ombros da criança. Quando voltou, estava molhada e sem fôlego. Obrigada, disse a mulher. Deus a abençoe. Evelyn sentou-se no banco, em silêncio. Não precisava de fazer isso, disse Daniel gentilmente. Eu sei, respondeu ela. Mas lembrei-me do que disse sobre o que é importante. O resto da viagem passou sem conversa. Quando chegaram à casa dela, Evelyn não saiu imediatamente. Sabe, disse ela, quando o vi pela primeira vez, pensei que fosse apenas alguém pago para receber ordens. Daniel encontrou o seu olhar no espelho retrovisor. E agora? Perguntou ele. Agora, disse ela lentamente. Acho que você pode ser a pessoa mais sensata que conheço. Ela abriu a porta e fez uma pausa. Espero que me leve novamente amanhã, acrescentou. Levarei, respondeu Daniel. Enquanto ela desaparecia lá dentro, ele ficou sentado no carro silencioso, com o som constante da chuva batendo no para-brisa como um único ruído. Os testes não eram mais sobre os seus modos. Eram sobre os seus valores, e logo não haveria mais onde esconder a verdade. A revelação veio sem aviso. Veio silenciosamente, como a verdade costuma fazer. Na tarde seguinte, Daniel recebeu a ligação que esperava. Ele ouviu sem interromper, com uma expressão calma. Sim, disse ele finalmente. Esta noite está ótimo. Ele chegou à casa de Evelyn logo após o pôr do sol. Ela saiu vestindo um casaco azul escuro e com o cabelo penteado para trás. Ela pareceu surpresa ao vê-lo. Chegaste cedo, disse ela. Eu queria chegar cedo, respondeu Daniel. Eles dirigiram em silêncio por vários minutos antes de Evelyn falar. Esta noite é importante, disse ela. Há investidores vindos de fora da cidade. Pessoas que tomam decisões com base na primeira impressão. Daniel acenou com a cabeça. Então vou garantir que chegue calma. Ela sorriu levemente. Você sempre garante. O evento foi realizado num dos edifícios mais altos da cidade, no centro. Os manobristas alinhavam-se na entrada. Os convidados moviam-se sob luzes brilhantes, com as suas risadas a ecoar na noite. Daniel encostou o carro no passeio. Eu espero, disse ele. Evelyn hesitou. Sabes, podias entrar para tomar uma bebida. Daniel encontrou o seu olhar no espelho retrovisor. Isso complicaria as coisas. Ela riu baixinho. Tudo complica as coisas. Ela saiu do carro e caminhou em direção à entrada. Daniel permaneceu ao volante. Lá dentro, a noite decorreu como esperado. Apertos de mão, elogios e conversas que pareciam significativas, mas diziam muito pouco. Evelyn movia-se pela sala com facilidade, mas a sua atenção desviou-se para as janelas mais de uma vez. Uma hora depois, um silêncio percorreu a multidão. As pessoas viraram-se. Um homem perto do palco ergueu o copo.
Antes de continuarmos, disse ele, sorrindo amplamente, gostaria de reconhecer alguém especial, um parceiro, um visionário, o homem que tornou todo este projeto possível. Evelyn sentiu o estômago apertar. Nosso convidado de honra desta noite, continuou o homem, Sr. Daniel Carter. Aplausos encheram a sala. Evelyn congelou. Ela viu Daniel Carter subir ao palco por uma entrada lateral. Ele não era o homem ao volante, o motorista cálado que abria portas e esperava pacientemente. Mas era o mesmo homem, com a mesma postura e os mesmos olhos calmos. Ele aceitou os aplausos com um aceno educado e, em seguida, falou brevemente sobre responsabilidade, pessoas e ouvir antes de liderar. Evelyn não conseguiu ouvir o resto. Sua mente repetia a cada momento. O carro, o café, o guarda-chuva, o jeito como ele nunca a corrigia, cada palavra e cada silêncio. Os aplausos diminuíram quando Daniel desceu do palco. Evelyn ficou muito quieta. Momentos depois, ela o encontrou num corredor silencioso, longe do barulho. Então, disse ela com a voz tensa, é isso que você é. Daniel virou-se para ela. Sim. Você me deixou acreditar que era meu motorista, disse ela. Você me deixou dar ordens a você. Deixei-te mostrar-me quem tu eras, respondeu ele gentilmente. Os olhos dela brilharam. Isso não é justo. Não, disse ele. Mas foi honesto. Ela deu um passo à frente. Por que não disseste nada? Porque as pessoas tratam os motoristas da maneira como realmente se sentem, respondeu Daniel. Eu precisava saber se tu ainda serias gentil quando achasses que isso não importava. Houve um silêncio entre eles. Evelyn engoliu em seco. E o teu veredicto? Daniel olhou para ela por um longo momento. Tu mudaste, disse ele. Isso importa. Os ombros dela caíram ligeiramente. Sinto-me tola. O crescimento muitas vezes dá essa sensação, respondeu ele. Ela abanou a cabeça lentamente. Tu viraste o meu mundo de cabeça para baixo. Daniel manteve o olhar fixo nela. Só porque estavas disposta a me olhar. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam constantemente, indiferentes ao silêncio que se instalava no interior. A verdade finalmente veio à tona. Agora Evelyn tinha que decidir o que fazer com ela. Os dias após a gala pareceram mais pesados do que a própria noite. Evelyn não ligou na manhã seguinte. Daniel não enviou nenhuma mensagem. Pela primeira vez desde que se conheceram, havia distância entre eles. Não física, mas emocional. O tipo que te obriga a refletir, quer queiras, quer não. Evelyn sentou-se sozinha na cozinha com uma chávena de café a arrefecer nas mãos. O telemóvel estava virado para cima sobre a mesa, em silêncio. Ela revivia cada momento na sua mente. Pensava na forma como tinha falado com ele, nas suposições que nunca tinha questionado e na dignidade silenciosa com que ele as tinha aceitado. Ela tinha construído a sua vida com base no controlo e na competência, em nunca ser apanhada desprevenida. E, no entanto, nunca se sentira tão pequena como quando estava naquele corredor, percebendo que o homem em quem mais confiava a tinha visto no seu pior e no seu melhor. Naquela tarde, a sua assistente bateu suavemente à porta do seu escritório. O Sr. Carter está aqui, disse ela cuidadosamente. Ele perguntou se estavas disponível. Evelyn prendeu a respiração. Manda-o entrar, disse ela após um momento. Daniel entrou sozinho. Não havia comitiva nem título anunciado. Era apenas a mesma presença calma que ela já reconhecia. Ficaram frente a frente em silêncio. Não vim para me explicar, disse Daniel finalmente. Vim para lhe dar espaço e uma escolha. Evelyn cruzou os braços, mais para se estabilizar do que para se defender. Uma escolha? Sim, respondeu ele. Podemos fingir que nada disso aconteceu. Pode voltar a ver-me como eu sou em público. Ou podemos ser honestos sobre o que mudou. Ela desviou o olhar. Humilhou-me. Desafiei-a, respondeu Daniel. Há uma diferença. Ela cerrou os dentes. Decidiste que eu precisava de uma lição. Não, disse ele com firmeza. Decidi que precisava da verdade. Evelyn riu baixinho, mas não de forma humorística. E qual era a verdade? Daniel não respondeu imediatamente. A verdade, disse ele lentamente, é que quando pensavas que eu era impotente, eras perspicaz e desdenhosa, mas não cruel. Mas quando percebeste que eu era importante, não me lisonjeaste. Confrontaste-te a ti mesmo. Ela olhou nos olhos dele novamente. Não tens o direito de me julgar.
Eu sei, disse Daniel. É por isso que a escolha é tua. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade. As mesmas ruas pelas quais ela tinha passado sem notar. As mesmas pessoas pelas quais ela tinha passado sem notar. Odiei como me fizeste sentir, disse ela baixinho. Mas odeio ainda mais que estivesse certo. Daniel permaneceu imóvel. Passei anos exigindo respeito, continuou ela. Nunca parei para perguntar se eu estava a dar respeito. Ela voltou-se para ele. Sabes como isso é assustador? Sim, disse Daniel. A mudança sempre é. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente. Mais suave, menos defensivo. O que acontece agora? Perguntou Evelyn. Daniel deu um pequeno passo para trás. Agora vou afastar-me, a menos que me peça para não o fazer. O coração dela batia forte, mas não de medo. Era uma sensação de clareza. Não quero que desapareça, disse ela. Mas também não quero tratamento especial. Quero saber quem sou quando não há nada a ganhar. Daniel acenou lentamente com a cabeça. Então vamos começar por aí. Ela exalou, atenção a deixar os seus ombros pela primeira vez em dias. Eu estava errada, disse ela. Sobre ti, sobre mim. Daniel encontrou o seu olhar, os seus olhos mostrando respeito. Isso, disse ele, é a coisa mais difícil que alguém pode dizer. Lá fora, a cidade seguia como sempre, mas dentro daquele escritório silencioso, algo frágil e real começou a tomar forma. A mudança não aconteceu de uma só vez. Começou silenciosamente, com decisões aparentemente insignificantes que eram tudo menos isso. Daniel deixou de chegar no sedã preto. Em vez disso, ele encontrava Evelyn a pé, do lado de fora de um modesto centro comunitário nos limites do centro da cidade. O prédio era antigo, a pintura desbotada e a placa ligeiramente torta. É aqui que passo as minhas quintas-feiras, disse Daniel. Evelyn olhou em volta. Fazendo o quê? Ouvindo, respondeu ele. No interior, voluntários moviam-se entre mesas dobráveis cheias de alimentos doados. As pessoas faziam fila pacientemente. Algumas sorriam, outras não. A vida era difícil ali, mas honesta. Daniel cumprimentava todos da mesma forma, com contato visual e respeito. Evelyn ficou por perto, sem saber muito bem qual era o seu lugar. Uma mulher aproximou-se deles, segurando uma prancheta. Você está aqui para ajudar? Perguntou ela. Evelyn hesitou. Não sei se serei útil. A mulher sorriu gentilmente. A maioria das pessoas sente isso no início. Evelyn arregaçou as mangas. Ela falou muito pouco durante a primeira hora. Empacotou caixas, distribuiu sacos, ouviu histórias que não podiam ser resolvidas com dinheiro ou influência. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém a tratava de forma diferente. No início, isso a deixou inquieta. Depois, a acalmou. Um jovem agradeceu-lhe pela comida e disse: Você ouve como se importasse. As palavras ficaram gravadas na sua memória. Mais tarde, naquela noite, enquanto saíam juntos, Evelyn quebrou o silêncio. Nunca me ofereceste nada, disse ela. Daniel olhou para ela. Ofereci-te a verdade. Ela acenou com a cabeça lentamente. Isso era mais difícil. As semanas seguintes testaram a sua determinação. No trabalho, ela recusou um acordo que teria beneficiado a sua empresa, mas prejudicado centenas de funcionários. A diretoria ficou furiosa. Está a deixar que as emoções obscureçam o seu julgamento, disse um deles bruscamente. Evelyn manteve-se firme. Estou a deixar que os valores o guiem, respondeu ela. A votação foi aprovada sem o seu apoio. Ela saiu da sala, trêmula, mas orgulhosa. Naquela noite ligou para Daniel. Acho que acabei de fazer inimigos, disse ela. Provavelmente sim, respondeu ele calmamente. Isso geralmente significa que você fez algo certo. Mais uma semana se passou. Evelyn começou a ir ao centro comunitário sozinha. Sem câmaras, sem anúncios. Ela ouvia mais do que falava. Numa tarde, Daniel a encontrou sentada com uma senhora idosa, segurando sua mão enquanto ela falava sobre ter perdido sua casa. Daniel não a interrompeu. Mais tarde, enquanto caminhavam para fora, Evelyn disse: Eu costumava lhe acreditar que ser líder significava ser intocável. E agora? Perguntou Daniel. Agora acho que significa ser responsável, respondeu ela. O teste final veio inesperadamente. Um jornalista publicou um artigo questionando as decisões recentes de Evelyn. O artigo a acusava de liderança fraca, julgamento emocional e padrões mais brandos. O telefone dela não parava de tocar.
Ela poderia ter respondido, poderia ter se defendido publicamente. Em vez disso, ela apareceu no centro comunitário na manhã seguinte. Daniel estava lá, surpreso ao vê-la. Estão a destruir-me online, disse ela baixinho. E, no entanto, disse ele. Ela acenou com a cabeça. Eu precisava de ser lembrada de quem estou a escolher tornar-me. Daniel observou-a por um longo momento. Tu passaste, disse ele. Ela franziu a testa. Passei em quê? No teste que tu não sabias que estavas a fazer, respondeu ele. Aquele em que ser gentil te custou algo. Evelyn soltou um suspiro que não tinha percebido que estava a aprender. Não estou a fazer isto para obter aprovação, disse ela. Nem a sua, nem de ninguém. Daniel sorriu. É por isso que é importante. Eles ficaram juntos, observando a cidade acordar do outro lado das portas do centro. A lacuna entre quem Evelyn tinha sido e quem ela estava a se tornar finalmente se fechou. Ela não tinha sido recompensada. Ela tinha sido transformada. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. O ar da manhã estava fresco e límpido, do tipo que fazia a cidade parecer honesta. Evelyn ficou do lado de fora do centro comunitário, observando os voluntários chegarem um por um. Não havia câmaras nem anúncios. As pessoas simplesmente apareciam porque queriam. Daniel juntou-se a ela um momento depois, com as mãos nos bolsos do casaco. Pareces mais leve, disse ele. Sinto-me mais leve, respondeu ela, como se finalmente estivesse a andar com as minhas próprias pernas. Eles entraram juntos. O centro estava movimentado, animado com um propósito silencioso. Evelyn cumprimentava as pessoas pelo nome. Ela conhecia as suas histórias, não porque fossem suas, mas porque as tinha ouvido. Depois de a última caixa ter sido embalada e as portas fechadas, Daniel esperou enquanto Evelyn terminava uma conversa perto da entrada. Quando ela voltou, ele entregou-lhe um pequeno envelope. O que é isto? Perguntou ela. Uma escolha, respondeu ele. Dentro havia um cartão simples e um documento dobrado. Não havia logótipo nem papel timbrado. Evelyn leu lentamente. Quer que eu ajude a liderar isto? Perguntou ela olhando para cima. Não como doadora ou figura simbólica, mas como parceira. Sim, respondeu Daniel. Em pé de igualdade. Ela respirou fundo. Se eu disser não, sairemos com respeito, disse ele. Não há nada a pagar. Evelyn lembrou-se da primeira noite em que o viu, parado silenciosamente ao lado de um carro, invisível. Dobrou o papel cuidadosamente. Passei a minha vida a ser servida, disse ela. Acho que é hora de servir a algo que importa. Daniel acenou com a cabeça uma vez. Naquela noite não havia motorista nem banco traseiro. Eles caminharam pela cidade juntos, lado a lado. Pararam num pequeno restaurante perto do rio, o tipo de lugar onde nenhum dos dois era reconhecido. Durante o jantar, Evelyn riu mais do que em anos. Sabes, disse ela sorrindo, nunca pedi desculpa pela forma como te tratei naquela primeira noite. Daniel olhou nos olhos dela. Mostraste-me quem te tornaste, isso foi mais importante. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dele. Ainda bem que não disseste nada, disse ela baixinho. Se me tivesses corrigido, eu nunca teria aprendido a ouvir. Daniel apertou-lhe a mão gentilmente. E se não tivesses mudado, eu teria ido embora. Lá fora, as luzes da cidade refletiam-se na água, firmes e calmas. Semanas depois, Evelyn estava diante de um pequeno grupo no centro comunitário. Não havia pódio nem discurso preparado. Não estou aqui para salvar ninguém, disse ela honestamente. Estou aqui para aprender, ouvir e construir algo juntos. Daniel observava do fundo da sala, com orgulho evidente. Depois, quando saíram, Evelyn parou ao lado de um familiar carro preto estacionado silenciosamente ao longo do passeio. Ela sorriu. Por um tempo, disse ela, achei que este carro definia você. Daniel balançou a cabeça. Nunca definiu. Ela abriu a porta do motorista e atirou-lhe as chaves. É a sua vez, disse ela. Confio em si. Daniel riu baixinho ao pegá-las. Enquanto se afastavam juntos, a cidade movia-se à sua volta, inalterada. Mas tudo o resto tinha mudado. Ela tinha o confundido com um motorista. Ele não disse nada. Naquele silêncio, ambos encontraram exatamente o que lhes faltava.